Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele tempo, num dia de sábado, passava Jesus por uma searas e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comê-las. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele iam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele iam, mas só aos sacerdotes? Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, eu digo-vos que aqui está alguém que é maior do que o templo. Se vós soubesses o que quer dizer quero a misericórdia e não o sacrifício, jamais condenareis inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O nosso Senhor Jesus trouxe para nós a plenitude da lei. Diante dos preceitos da lei, diante de todo o mover, o nosso Deus, o Verbo se fez carne. O nosso Deus, ele sai do seu descanso e nos ensina a viver a plenitude da lei, que é colocar o amor acima de tudo, diante da graça, contemplando a plenitude da lei com o querer de Deus. Então, diante dos ensinamentos de Jesus, nós vivemos essa lei dos preceitos, uma lei da plenitude na convivência com Jesus, diante do seu querer, para que a nossa vida seja uma vida repleta da graça, para nós podermos herdar o reino de Deus. Conforme os ensinamentos, a lei foi feita para o homem, não para o homem, para a lei. Os fariseus interpretam a lei de uma maneira escrupulosa, legalista e muitas vezes de forma injusta. Só Jesus pode dar a justa interpretação da lei, pois ele é maior do que o templo e o Senhor do sábado. Podemos, como os fariseus, nos esconder em estruturas e nos acomodar e esfriar o verdadeiro amor a Deus e aos irmãos. Quero parar aqui, irmão. O que é para nós que Jesus disse: eu quero a misericórdia e não o sacrifício? Para que a gente possa compreender, ele cita Oséias, aqui está na palavra, capítulo 6, versículo 6. Explicação de São Jerônimo. O fato do antigo de Davi, que fugindo de Saul, chegou a Nobe, e depois de ter sido recebido pelo sacerdote Abimeleque, pediu a estes de comer, mas não tendo pães ordinários, deu-lhes do pão consagrado, que só os sacerdotes e levitas era lícito comer. Agiu assim, crendo ser melhor salvar um homem do perigo da fome, que oferecer a Deus um sacrifício. Porque a salvação dos homens é uma oferta agradável aos olhos de Deus. Querido irmão, aqui está a plenitude do amor, que Jesus diz que ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Vamos colocar na prática para nós o que é a misericórdia, para que a gente possa compreender e a gente ir para a nossa segunda pergunta, o que o texto diz para mim. Então, o que o texto diz, nós estamos lendo aqui os ensinamentos, conforme a igreja, conforme os santos. Agora, o que o texto diz para mim, né? O que é misericórdia? O que é ter a misericórdia? É quando você vai além apenas de se entristecer com a dor alheia. Transforma esse sentimento em ajuda concreta, apoio, perdão, reconciliação. É o agir, né? Então a misericórdia diante do agir, do olhar, do ter, do compadecer-se. E é justamente isso, eles estavam com fome. Então Jesus quer dizendo para nós que se você deixar a pessoa morrer de fome, agora você leva ali o preceito, dia do Senhor, dia do sábado, mas Deus você vai para o inferno porque você deu de comer para alguém,
ou porque você acha que você violou o sábado. Então o que é violar o sábado, né? O que é violar o dia do Senhor? É você fazer o mal, mas você ir viver o preceito. Vamos dar um exemplo? Eu tiro esse dia, vou lá na casa de Deus, certo? Aí durante a semana eu passo pelo meu irmão, não me compadeço da dor dele, não ajudo ele, não vivo o amor. E eu vou todo sábado, eu vou lá. Beleza, vamos lá. Eu vivo todo domingo. Por quê? O domingo, né? O católico, o apostólico romano. Porque é a nova aliança. Jesus ressuscitou no domingo. Então o dia do Senhor agora são todos os dias, mas no domingo ele ressuscitou. Orai e vigiai todos os dias, né? Porque Deus ele veio e trouxe para nós a plenitude. Agora é a nova e eterna aliança. Lá a aliança de Moisés, Deus pediu o sábado, mas na nova e eterna aliança, no derramar do sangue de Jesus, a ressurreição, onde que nós temos a plenitude do amor de Deus, a graça de Ele ressuscitar e dar vida para nós, a vida eterna. Nós vivemos essa graça e nós fazemos isso em memória dele todo domingo. Nós ressuscitamos com Jesus todo domingo, querido irmão, e é justamente isso. Aí eu vou à Santa Missa, agora vamos viver na vida. O que o texto diz para mim? Né? Agora, o texto diz para mim, na convivência, diante do querer de Deus, eu vou viver da lei dos preceitos? Ou eu vou viver da lei da plenitude do amor? De que forma? Eu vou todo domingo à missa, mas saio de lá, trato mal alguém. Vou dar outro exemplo. Eu não saio de dentro da igreja, todos os dias eu vou à Santa Missa, mas eu não vivo amor dentro da minha casa. Eu não vivo amor com meus familiares. E eu acho que eu estou salvo porque eu estou fazendo a minha parte, o meu preceito de ir diante de Jesus. Irmão, Deus quer a nossa plenitude da lei, que é o amor. E é esse momento, é aquele momento que você fala assim, eu sei que eu tenho um domingo para ir para o meu Senhor, tiver alguém enfermo dentro da minha casa, eu vou cuidar dessa pessoa enferma. Agora eu vou deixar ela enferma e vou na Santa Missa, tá certo? Não, não tá certo. O certo é o quê? É você viver a plenitude da lei. O nosso Deus quer que você viva o amor a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. De que forma? O nosso Deus quer que nós acolhamos um outro, que nós vivamos a graça do amor e que nós, diante de Deus, você saber como que é o coração de Deus, o que Ele quer para nós. Ele pede para nós que quando nós visitarmos os enfermos, é lá que você vai visitar ele. É quando você der o alimento para uma pessoa que está com fome. Você está dando alimento para Jesus, não é para aquela pessoa. Quando nós te veremos, Senhor? Quando lá no próximo. Então, querido irmão, não adianta eu viver somente das leis, dos preceitos, que é o quê? Eu ir à missa, eu rezar fazer a minha oração do rosário, eu fazer minhas orações diárias, mas eu não vivo isso na prática, eu não coloco em prática na minha vida, eu não deixo Deus agir, e é justamente isso que Jesus está falando ali. E se eles estão comendo, se alimentando, porque eles estão precisando, é necessário, senão eles iam desfalecer. O que Jesus diz? Eles não estão violando o sábado, eles estão fazendo algo que é maior do que tudo isso. É viver a graça de se alimentar-se, que o nosso Deus vai dar o alimento necessário para eles. Então, querido irmão, que nós saibamos discernir neste momento o que é a plenitude da lei, o que é você viver a graça no teu coração diante do querer de Deus. Agora, coloca a mão no teu coração, o que o texto diz para mim, o que leva eu a refletir hoje que nosso Senhor quer a misericórdia, que nosso Senhor quer que nós vivamos essa plenitude da lei, que é o amor. Sabe o que me falava muito forte? Como que eu estou vivendo essa plenitude da lei, que é o amor, na minha vida? Junto com os meus familiares, junto com meus irmãos, junto com aqueles amigos, no ensinamento, na palavra vivida. Será que eu estou sendo aquele cristão que só vive dos preceitos? Eu fiz o que eu tinha que ser feito, o básico dentro da igreja, o que Deus pede. Eu fui à missa, eu saí de lá, eu estou salvo. Agora eu vou falar mal, agora eu vou brigar com os outros, agora eu vou maldizer, agora eu vou fazer o mal para todo mundo. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou vivendo esses preceitos que encobrem o meu pecado, que encobrem a pessoa que eu sou? Eu tiro o sábado, é o dia do Senhor. Mas você não está nem aí pro resto, né?
Eu vou para o céu porque a placa vai estar lá, a placa do sábado lá na hora que você entrar. Querido irmão, a fé sem ação é uma fé morta. Se você não viver a graça no teu coração, você vai para o inferno com a placa do sábado que você tirou. Porque você não viveu o que Deus te pediu. Você não viveu, você viveu preceitos. É uma hipocrisia. Eu não te conheço, servo mau. Mas, Senhor, eu no dia do sábado não trabalhei, não fiz nada. Mas você maltratou seus filhos. Você ensinou coisas erradas. Você foi mal educado. Você queria condenar os outros, que ia para o inferno e ia para o céu, que você se achou Deus aqui na terra. Aí, meu irmão, minha irmã, é o momento de você refletir. O que eu estou vivendo agora? Ainda com a mão no teu coração. Viva a graça com Jesus. Deixa o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida, verdadeiramente. Tomar conta do teu coração e do meu coração. Senhor Jesus, que diante dos preceitos, diante do teu querer, diante dos 10 mandamentos, diante daquilo que o Senhor nos pede, dai-nos a graça, Senhor, de viver a graça da verdade no nosso coração, para que a gente possa viver diante do temperamento, diante do nosso agir, diante do nosso falar, Senhor. Que nós possamos agradar o teu coração, que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos pede, que nós tenhamos a plenitude da lei diante do teu amor, diante da tua graça, Senhor. Nos ensina, Jesus. Dai-nos essa graça nesse dia de hoje a viver verdadeiramente a sua doutrina. Vai colocando para Jesus, querido irmão, aquilo que a palavra te chamou a atenção hoje, aquilo que você deseja viver no teu coração, aquilo que você deseja falar com Deus nesse dia. Sabe, irmãos, no momento que eu refleti aqui na oração, me veio assim que a gente tem que ter a temperança, que é o mover do Espírito Santo. Os frutos, que é a temperança também é uma virtude que Deus nos dá quando nós permitimos que a graça aconteça. É o equilíbrio no momento da gente ter o discernimento também, diante dessa virtude do discernimento, para que a gente possa compreender o querer de Deus e compreender o que é amar o próximo, compreender o que é amar a Deus e colocar no seu devido lugar. Diante do sacramento do casamento, do matrimônio, cuidar da tua família. Diante do sacerdote, cuidar da comunidade. E o meu servir seja um servir agradável a Deus, onde que tenha misericórdia e não o sacrifício. Eu me doar totalmente para a igreja, mas eu deixo o meu sacramento, o meu casamento, a minha família de lado. Tome cuidado, querido irmão. É um alerta que nós ligamos também às famílias, porque é da família que sai o sacerdote. Se você não cuida da tua família, é perigoso. Por quê? Porque é lá que nós tiramos os santos, é lá que nós tiramos o sacerdote, é lá que nós tiramos as mulheres consagradas, sabe, querido irmão? E às vezes a gente sofre na pele isso, como eu já sofri. E hoje eu compreendo que o que eu tenho que cuidar verdadeiramente junto com o meu Senhor, fazendo as minhas obrigações diárias com Deus, vivendo, sim, a lei de Deus, tirando o dia do Senhor, mas eu cuidando muito daquilo que o Senhor Deus deu para mim cuidar, que é a minha família. E hoje, nesse cuidado, eu coloco, Senhor, na tua presença, a minha esposa, a minha filha, os meus filhos, todos eles, pedindo a graça de dar bom testemunho de todas as situações erradas que já vivemos, Senhor. Pelo meu descuido, eu peço perdão, mas eu peço que o Senhor me dê a graça de ajudar as pessoas, de testemunhar, de viver aquilo que o Senhor nos pede, corrigindo, pedindo perdão, vivendo todos os dias a reconciliação contigo, Senhor.
porque eu desejo e eu quero viver a graça que o Senhor nos ensina hoje, a não viver somente de preceitos, de status, e por trás esconder uma grande gordura do pecado. Que o Senhor livre a todos nós dessa situação, de máscaras que estão caindo, de situações adversas da hipocrisia. Livrai-nos, Senhor. Obrigado, Jesus, por todo esse mover, que teu Espírito Santo nos conduza neste momento. Qual é o meu novo olhar a partir dessa palavra, desse ensinamento de hoje? Querido irmão, eu quero dizer que Jesus Cristo nos ensina verdadeiramente como é viver a sua lei. E que nós possamos viver essa graça hoje no nosso coração. Com Jesus, eu posso viver a graça que Ele me pede. Só posso viver assim, sendo obediente, o que Ele nos coloca diante do seu querer e do seu mover. Que nós possamos ser fiel ao nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço, irmãos.